o resumo. Vou parar de ficar mexendo no celular. E eu confesso que eu ouvi aquele vídeo lá que você mandou do quarto capítulo. Eu não sei se é porque eu estava com muito sono, mas eu não entendi muita coisa, não, viu? Entendeu, não? Olha, é o quarto capítulo do livro Mal-Estar na Civilização. É um capítulo muito gostoso. E o Freud, mais uma vez, ele escreve, eu acho, com a rapidez e uma lucidez, onde ele traz um contraste ao homem primitivo. Ah, Então, lembro disso, assim, que ele falou. Vá, pode continuar. bom, olha, lá no capítulo 4, no primeiro parágrafo, diz: uma tarefa desmedida, ao que parece diante dela, é natural perdermos o alento. Aqui está o pouco que pude entrever. Após o homem primitivo, descobri que estava em suas mãos, literalmente melhorar sua sorte na terra mediante o trabalho. Não podia lhe servir indiferente o fato de alguém trabalhar com ele ou contra ele. O outro indivíduo adquiriu a seus olhos o valor de um colaborador, com o qual era útil viver ainda antes, em sua pré-história antropóide. Ele havia adotado o hábito de construir famílias. Os membros da família foram provavelmente os seus primeiros ajudantes. Bom, então nesse primeiro parágrafo, ele é grande, o Freud está dizendo a respeito da vida comunitária dos seres primitivos. Desse começo, dessa comparação e como era esta convivência, como ali era uma comunidade. E uma comunidade que traz um marco da civilização. É um capítulo que ele contextualiza também, né, a civilização ocidental, mas a gente vai ver sobre isso. Ele fala da vida comunitária, dos seres humanos. A gente começa a entender a partir daí, que no capítulo 4, o Freud começa a introduzir a narrativa da vida comunitária dos seres humanos. Então, ainda nesse parágrafo, ele destaca a respeito da formação da família, que relacionou-se ao fato de necessidade, e ele fala da satisfação genital, não mais se apresentar como um hóspede, que surge repentinamente e após a partida não dá notícia por muito tempo, mas sim estabelecer-se duradouramente com o inquilino. Assim, o macho teve um motivo para conservar junto a si a mulher, ou de modo mais geral, os objetos sexuais. Ele narra, ele contextualiza aqui essa questão do erotismo genital, não é? Então ele introduz aqui essa questão dos objetos sexuais. Quando o Freud fala no mal-estar na civilização, na teoria psicanalítica, dessa questão do ser sexual, do objeto sexual, é evidente que aqui ele teoriza a erotização e o ser sexual, macho e fêmea, né? Nas comunidades, no homem primitivo, não é? Dessa questão. E aí a gente vai pelo dicionário, né? O erotismo genital. Nós temos o sinônimo de qualidade. Qualidade do que desperta o desejo sexual. Entre aspas, o Freud fala de amor e do sensual, do amor e do sensual, e do desejo do homem pela mulher, do ser erótico, do ser natural, entre macho e fêmea. É mais isso que ele narra do homem primitivo, que não queria separar-se de seus filhotes desamparados. Também no interesse deles tinham que ficar junto ao macho forte. Nessa família primitiva, falta ainda um traço essencial da civilização, a arbitrariedade do pai e chefe, que não tinha limite. E ele já introduz o totem e tabu aqui. Procurei mostrar o caminho que levou dessa família ao estágio seguinte da vida em comum, de irmãos, a vitória sobre o pai, que havia ensinado aos filhos, que uma associação pode ser mais forte que o indivíduo. A cultura totêmica baseia-se nas restrições que eles tiveram que impor uns aos outros a fim de preservar o novo estado das coisas, né? Ele já falou aqui do totem, né, que é uma parte tão importante que eu coloquei, já foi lá do outro lado. Mas já que ele está falando aqui, eu já vou introduzir o totem. Os preceitos do tabu constituíram o primeiro direito. A vida humana em comum teve então um duplo fundamento: a compulsão ao trabalho, criada pela necessidade externa, e o poder do amor, que no caso do homem não dispensava o objeto sexual, a mulher
e no caso da mulher não dispensava que saíra dessa mesma a criança. Eros tornaram-se também os pais da cultura humana, Ananke, né? O primeiro êxito cultural constituiu que um número grande de pessoas pôde viver em comunidade. E como os dois grandes poderes atuavam, aí conjuntamente cabia esperar a evolução posterior ocorresse de modo suave rumo a um domínio cada vez melhor do mundo externo e a ampliação do número de pessoas abrangido pela comunidade. Bom, nesse capítulo, nesse parágrafo, é óbvio que ele narrou aqui o constituinte da comunidade. Esta comunidade é onde nós falamos dos totem, do toteísmo, do ser religioso ou do homem que vive em comunidade, que ele está, né? Quando a gente fala do toteísmo, totem e tabu, o que diz respeito aqui? É óbvio, é natural. Lá no Totem e Tabu, nesse livro, o Freud fala, ele serve como uma primeira aplicação da psicanálise à questão da psicologia social. É por isso que ele introduz aqui, né? Porque aqui ele já narra o fator em comunidade, né? Desse toteísmo em comunidade, né? Onde entra o ser regido por uma religião, por um credo, por um sistema, entendeu? O Freud traz comparativos dos povos primitivos com os neuróticos, bem como a intensa relação dos cerimoniais coletivos, isso em Totem e Tabu. E ele traz esse parâmetro aqui também no Mal-Estar na Civilização. Totem e Tabu, quando nós formos ler, ele é um livro um livro que traz pesquisa entre antropologia, psicologia, sociologia e a religião. O mito totêmico com o complexo de Édipo. Ele traz esta analogia. Então, aqui em mais um parágrafo, que está na página 42, do Novas Conferências, ele fala: uma pequena minoria pode, devido à sua constituição, achar a felicidade pela via do amor, mas isso requer vasta alteração psíquica da função amorosa. A conexão do Wagner caiu. Voltei. Caiu, não foi? Voltou. Tá. Acho que é o tempo também, está com 1h11. Ele fala das funções psíquicas dessas pequenas maiorias, né? E entra nessa parte importante da perda do objeto, ao voltar seu amor igualmente para todos os indivíduos, e não para o objeto isolado, que evita as oscilações, decepções do amor genital, afastando-se da meta sexual, deste transformando o instinto em um impulso inibido na mente, na meta, aliás, o que produz em si as mesmas, desse modo, um estado de sentimento uniforme, terno, estável, já que não tem muita semelhança exterior com a vida amorosa, genital, tempestuosamente agitada, de que, no entanto, deriva nessa utilização do amor para o sentimento interior da felicidade. Quem mais avançou foi, talvez, São Francisco de Assis. Eu achei muito interessante também que eu cheguei nessa parte. Nós estamos no meio de São Francisco de Assis, seja para católicos ou para a galera de outras religiões, mas que entende, né, a história do Francisco como um lutador, como um conquistador, como um homem de filosofia, um homem de fibra, e que teve, sim, as suas conquistas, a sua parcela de contribuição para a humanidade. Agora, a história de adorá-lo, de segui-lo, aí já é outros parâmetros, é outra conversa que não me compete aqui ir para esse fator religioso. Eu não adoro São Francisco, né? Não tenho por que adorar, mas respeito e admiro muito a sua história. Eu vou repetir só o que ele citou aqui sobre ele, foi só esse ponto que o Freud citou sobre São Francisco de Assis. Já, Claudinha. Ele disse bem aqui, olha o que ele falou do São Francisco. Essa partícula bem aqui, viu? Tá no meu livro aqui, que é o Novas Conferências, no capítulo 42. Ele diz que em outros pode estar outro capítulo, né? Aliás, página 42. Ele diz assim, ó:
Nessa utilização do amor para o sentimento interior de felicidade, quem mais avançou foi talvez São Francisco de Assis, o que vemos com uma das técnicas de realização do princípio do prazer. Foi recentemente vinculado à religião, com a qual pode estar ligada naquelas remotas regiões em que é negligenciada a distinção entre o eu e os objetos, entre os próprios objetos. Pois é. Então, ele fala dessa questão do objeto, e eu já tinha marcado bem aqui, é porque o Freud ele pula muito, meu Deus. Eu ainda tenho que falar sobre a civilização bem aqui, estou correndo quanto tempo? É o objeto, tá aqui. A perda do objeto significa pensar na forma em que cada sujeito lida com o nosso reinvestimento libidinal, com o desamparo, com o jogo de presença e ausência e com a falta de aspecto central de toda a teoria psicanalítica postulada. Então a gente sabe, né, que o Lacan fala desse objeto, da falta desse objeto, da descoberta desse objeto, da procura desse objeto, da falta desse objeto, que o Freud já falava, que objeto é esse, e o Freud fala disso na sua obra, e ele vai contextualiza, e ele fala desses objetos aqui nessas pulsão de comunidade, desses povos primitivos, eu chego já lá, Cláudia, do povo primitivo, entre o eu e os objetos e entre os próprios objetos. Olha como é interessante, né? Então, essa parte do amor que ele fala, né? Esse amor do ser humano, do amor desse ser humano, e é importante que aqui ele não está falando do amor sexual, né? O amor que fundou a família continua ativo na civilização, tanto em seu cunho original, em que não renuncia à satisfação sexual direta, como em sua modificação, a ternura inibida na meta. Ele continua nesse capítulo, nesse parágrafo, falando a respeito do amor, e ele começa agora aqui a contextualizar novamente sobre a cultura, que é onde nós vamos entrar nessa parte aqui, para mim não me alongar muito na questão do capítulo, né, do livro. O capítulo é importante, o livro, vocês podem ler o capítulo, e eu trago aqui uma resenha do capítulo 4, que diz mais ou menos também o seguinte. O Freud aqui, ele destaca, gente, a respeito da vida comunitária dos seres humanos, como nós já falamos, que tem as suas raízes na compulsão para trabalhar, ou seja, criada pela necessidade externa. Então, Claudinha, já falando a respeito dessa sua pergunta lá, respondendo, né, a diferença dos homens primitivos para o que ele fala do neurótico, né, da neurose, então ele estava mais ou menos contextualizando a neurose atual, né, desses tempos após também o homem primitivo, né, porque o ser em comunidade, ele traz as suas raízes. Eu acho que há sim uma diferença compulsiva da neurose compulsiva, dessa neurose que o Freud falava, dessa atualidade que ele escreveu o livro, para o homem primitivo. Há uma diferença para essa cadeia. Tem uma diferença, sim. Ele fala a respeito dessa parte aqui que eu achei interessante, que eu tomei anotação no capítulo. Aqui eu estou já contextualizando o capítulo, viu? Ó, tendo em conta os riscos do amor, algumas pessoas fazem-se dependentes dos objetos de amor individuais. Em vez disso, dedicam-se a um amor universal por toda a humanidade. Ele fala a respeito do amor como objetivo inibido. Esse objetivo inibido. A inibição, ela está aliás, ela está nutrelacionada, essa é a palavra, na questão comportamental, da inibição comportamental, ela envolve sistemas executivos do cérebro, né? Falando essa questão aqui. Lógico que agora a gente entra na questão da neurociência, né? Desse fator, né? Ele também nesse capítulo ele traz uma pincelada do ser, do médico, do neurologista, né? Eu consegui trazer essa identificação aqui, porque os neurônios, os neurotransmissores do cérebro, eles trazem os neurotransmissores inibitórios, que têm efeitos inibitórios sobre os neurônios. Eles diminuem a probabilidade de um neurônio disparar um potencial de ação.
Os principais neurotransmissores são inibidores que incluem a serotonina e o ácido gama, né? Aminobutírico. Nós temos também o citrogonismo, forte e oposição de ideias e sistemas de grupos, né, que têm tendências contrárias. Na questão aqui é que a inibição, nessa questão dos neurotransmissores, porque é um conjunto do psiquismo, é isso que ele falou a respeito do amor como objetivo inibido, não é? Essa questão de riscos, e por que o ser humano se dedica a esse amor universal por toda a humanidade, tipicada pelos santos cristãos, não é? Ou seja, por uma cultura. Mesmo que uma das principais finalidades da cultura humana seja a de vincular os homens libidinalmente uns aos outros, amor e civilização eventualmente entram em conflito. Sempre vai entrar em conflito. O amor e a civilização, porque é um eixo, é um choque cultural também. Há divergências. Há indivíduos que o ego é maior. Por um lado, unidades familiares tendem a isolar-se e impedir-se que os indivíduos se desprendam e amadureçam por conta própria. As mulheres, em particular, têm, de acordo com Freud, uma influência moderadora sobre as crianças, que entram em oposição com a civilização por ressentimento sobre intimidade e amor que as exigências do trabalho necessariamente levam para longe as suas relações conjugais. Então, ele também destaca a respeito da civilização que esgota a energia sexual, desviando-se em empreendimentos culturais. Ela também restringe escolha, objeto do amor e mutila nossas vidas eróticas. Tabus, os tabus, né? Naquela época das culturas havia muito isso. Os tabus, o que é tabu? Vocês sabem, né? Contra o em primeiro lugar, as leis e costumes que impõem mais restrições, medo da revolta sexual, que leva a medidas de precaução que começam na infância. Para Freud, a civilização na Europa Ocidental representa uma grande marca de água na regulação da sexualidade. Mesmo heterossexualidade, isso aqui é uma resenha, não está no livro, viu? Nessas letras, não. Nessas frases, não. Praticada livremente e endossada pela sociedade. É forçosamente canalizada para a monogamia e casamento. Isso aqui ele fala dessa questão, né? Há tanta preocupação, e aí o homem, a questão do casamento, a heterossexualidade, mas há a monogamia também. Mesmo onde a sociedade deixa de regular e colocar um fim, um comportamento que considere transgressivo, ela ainda tem um efeito prejudicando sensivelmente a vida sexual das pessoas. E ele destaca essa importância aqui que eu queria falar, gente, a respeito justamente disso, para a gente encerrar. A civilização da Europa Ocidental. O Freud, nesse capítulo, traz uma narrativa, sobre o homem primitivo, sobre o homem primitivo viver em comunidade, viver sob a regência de seus totens, os seus tabus, o que era imoral, o que era permitido e o que não era permitido. E a civilização da Europa Ocidental. Nós temos o Império Bizantino e o Império Islâmico. O Império Bizantino, ele teve grande influência e teve maior penetração durante muitos séculos, porque foi o período de riqueza e o período do comércio muito forte e que teve essa mola da vez e moveu muito os homens que precisavam do emprego, que precisavam trabalhar e que só pensavam em trabalhar e trabalhar para ganhar, não é? Para ganhar tinha que trabalhar, né? E o Império Islâmico, ele veio já foi muito depois, que teve também os seus ganhos significantes, mas depois de séculos.
Nós temos também a cosmovisão, né? Que foi essa junção da filosofia, e já temos um período mais atual, da filosofia grega e a cultura, né? Com a arte, a literatura, os pensadores, essa mistura, e aquilo que fascinou, né? Os pensadores da época, e além desse período poético, nós temos o direito. Que direito era esse? O direito romano, que é uma junção entre a lei, entre o poder, entre a governança romana e a igreja romana, não é? E a formação cultural, ou seja, tudo era regido pelo governo e a igreja católica. E a formação cultural de civilização ocidental tem os seus termos comumente usados para se referir a um legado, né, cultural de normas sociais e valores. O Império Romano é considerado o maior marco civilizatório da história ocidental. Durou 5 séculos. Começou 27 anos antes de Cristo e terminou 476 depois de Cristo. Não é? E o Freud falava, ele canaliza muito isso nas suas obras. Eu acho que é um passo para o leitor estudar Freud. Ele tem que ver esse marco civilizatório, estudar o homem primitivo, a seleção natural de Darwin, né? Essa paixão ou esse porquê, quando foi, como foi, de apresentar a religião ao homem. Ele faz esse desafio, ele faz esse questionamento, a gente já percebeu isso na sua obra. Então, eu acho que não. É por isso que as pessoas perguntam, por que ler Freud? Eu li e não entendi. Não tem como a gente ler raso ele mesmo, não. A gente tem que ter o que nós chamamos de texto rodapé para poder entender tudo isso. Então, para me finalizar, eu vou procurar o que ele cravou no último capítulo, no último parágrafo do último capítulo, né? Antes de entrar no capítulo 5, ele é curtinho, né? Ele disse o seguinte, tem aqui, na página 45 do livro Verdinho, né? Novas Conferências, lá na última frase, é a última frase do capítulo, viu? O último parágrafo. Já no final do último parágrafo, ele diz assim: provavelmente é lícito supor que, como fonte de sensações felizes, ou seja, no cumprimento de nossa finalidade de vida, sua importância diminua sensivelmente. Há ocasiões em que acreditamos perceber que não somente a pressão da cultura, mas também algo da essência da própria função, nos recusa a plena satisfação e nos impele por outros caminhos. Pode ser um equívoco. É difícil decidir. Ele encerra aqui. Bom, então era isso que nós tínhamos a acrescentar de resenha. Alguém quer fazer um comentário? Olha, eu achei esse capítulo um pouco complexo. Não sei, eu acho que Freud é muito parecido comigo, ele mistura as ideias, aí ele pensa uma coisa, depois ele volta lá em outro momento, e não sei, acho que ele tinha TDAH, só pode. Essa sua Mas, observação... Diga, fale, depois eu falo. pois é, então é como se fosse assim, eu tô com um pensamento agora, eu tenho esse pensamento mais ou menos assim, que nem Freud, né? Eu tô pensando uma coisa, aí daqui a pouco a pessoa nem sabe que eu mudei o pensamento, que eu já tô pensando em outra coisa, e me parece que ele vai pensando e escrevendo, aí ele pensa num negócio que tá mais lá atrás, ou um que vai lá mais na frente, e realmente é como você disse, não dá para ler Freud assim no raso. Aí eu li, tá perfeito. Tem um cara agora que fala muito sobre também sobre Freud, que é o Nasio, né? Nasio, eu acho que é o nome dele. Aí a linguagem dele é bem prática, bem prática. Então é mais fácil de ser compreendido. Então a impressão que dá é que Freud vai e volta. Opa, não, então eu tenho que reformular isso. E como você disse, não dá para ler Freud. Eu pelo menos fico lendo, fico com o dicionário na mão, aí eu vejo o que outra pessoa disse, aí vejo um vídeo de algum psicanalista mais renomado, e aí eu vou ler outros resumos e vai puxando. Parece que o pensamento dele faz com que a gente também vá puxando cada vez mais, se aprofundar no que ele está dizendo. Né? Não sei.
E outra Foi isso. coisa, eu não entendi a parte que ele falou de São Francisco. Falando de São Francisco, eu sou de uma família que a minha mãe é de Canidé, que é a terra lá de São Francisco, e que todos os 7 filhos sobreviveram por conta de promessa do Canindé, com o padre, com Francisco de Assis, né? Vestido aquela roupa dele, e aí todos os filhos da minha mãe, inclusive o neto, que é meu filho, ela fez promessa. Qualquer dificuldade que tinha, teve 2 filhos que, por exemplo, eu nasci quase cega, e aí ela fez uma promessa que se eu não ficasse cega, eu iria com aquela roupa, ia levar uma amostra dos meus olhos e deixar lá. Então, todos os meus irmãos fizeram esse ritual e ela, não achando pouco, ela colocou o meu filho também para fazer. Então, eu tenho a foto do meu filho bem pequenininho, lá vestidinho todo de São Francisco. Então, era uma fé que a minha mãe tinha muito grande em São Francisco. E aí, como isso veio de cultura, a gente acabou que tendo digamos assim, esse sentimento e essa crença em São Francisco, né? A gente foi criado muito com isso. Mas eu não entendi por que ele falou de São Francisco aí. Confesso que não entendi. Fátima, bom, o seu comentário foi importante quando você disse. Ele está ainda no primeiro. No primeiro parágrafo, menina, Cláudia. Você vai encontrar ele falando de São Francisco, está no primeiro parágrafo. Está no primeiro parágrafo, meio no meio do primeiro parágrafo. Tá, ainda tá, ele já citou. Bem no meio. Ele citou, Fátima, eu acho que ele citou, ele, como você disse, né? Ele é um complexo, ele fala, olha, ele está falando do Totem Tabu. O camarada não leu o Totem Tabu. Aí ele citou lá. Aí você, ou então eu já vi, eu nunca li o Totem Tabu ainda não, viu? Não li não, então, mas eu sei, porque eu já vi muita gente falar, já vi palestra ao vivo, já vi palestra na internet, já vi resenha, já vi gente em aula de psicologia falar, então eu sei que ele fala disso nessa questão de massa, né, de conflito social, ele, Totem Tabu também, ele é mais complicado, esse livro. Aí ele cita aqui, no outro capítulo ele falou do futuro de ilusão, aí ele vai, depois volta para o amor. Ao comparativo do São Francisco, ele fez o comparativo do amor. Já vi muitos pregadores citar essa parábola do amor. E é lógico que na época dele, ele ouvia gente falar, com certeza ele ouviu de São Francisco, dessa paixão. São Francisco era um ser apaixonado, é óbvio, pelos animais, pela natureza, essa proximidade da natureza também que encanta muita gente, e pelo seu gesto de se doar ao próximo. Então ele até diz, talvez seja o que chegou mais próximo, né? Ele quer dizer, na analogia, que nós não vamos encontrar a perfeição e que nós não vamos chegar à máxima felicidade, que o homem é um ser infeliz e que ele tem que entender o porquê também desta infelicidade. É mais ou menos isso, e não há mesmo como ler esse livro e você não ter uma bússola, um dicionário, e você não ter um rodapé. Por exemplo, ele falou da civilização. Quando a gente menos percebe, ele taca medicina no meio do livro. Ele taca coisa. É óbvio que ele fugia dessa pegada psiquiátrica, essa pegada de médico, né? Mas ele fala, né? É óbvio que ele vai mais de encontro, né, ao sujeito, né? Mas ele traz, como você disse aqui, acolá, umas palavras, até porque era em alemão, da época tinha palavras que não tinham significado, e ele, em conferências, ele anotava muitas palavras, e quando ele ouvia alguém falar, algum outro teórico, até mesmo da psicanálise, ou gente que estava estudando com ele, ele era mais atento, é óbvio, ele já nessa idade. Aqueles teóricos em conferências que foram analisados por profissionais que ele analisou, né, também da época dele, tipo o Sandor Ferris, o Jung, o Ernest, o Otton e outros, né, que ele mandava para fora, né? Naquela época havia também um preconceito muito, e tinha ainda poucas mulheres, né? A própria Marie Bonaparte, ela chegou a abrir essa escola lá na França, mas foi depois, né? Isso já havia
Melanie também já estava, já havia o Don Roger Coach, né? Também. Então, quando alguém dizia alguma palavra, alguma coisa assim, chamava a atenção dele, ele anotava e ele ia procurar a tradução no alemão, e não tinha. Naquela época não tinha. Então, ele, às vezes, introduzia essas peças em alguns artigos. E muito depois é que havia o significado. Eu não sabia que a palavra empatia não era utilizada na época do seio psicanalítico. Soube agora, recente. Né? Por exemplo, ele não sabia de tato, foi o Ferris que falou para ele. Tato, Freud, o cara fez a conferência lá sobre tato. Ele citou muito o tato de pegar e manejo com o paciente, mas ia que de encontro a empatia. Eu achei que ele só frisou o São Francisco. Eu até pensei que ele ia falar mais, né? Tinha até o porquê de falar mais, mas não falou. Mais alguma coisa? Não entendi agora. E vocês, meninos e meninas, na verdade só a Claudinha e eu, né? Assim, aí A para fechar. Cláudia entrou 2 vezes, Cláudia tá É porque 2 lá vezes. tá ruim a internet dela. Para fechar, Luiz quer então, falar? Pois. eu busquei a civilização porque eu sei que ele é um homem que mexe com arqueologia e que ele está falando de massas. Ele está falando de. Daqui a pouco ele vai falar da colonização. Ele fala, tem obra que ele fala. Então eu busquei, né, essa civilização no Oriente, no Ocidente, né? Aí a gente faz uma viagem na história. É importante. Veja que lá no primeiro capítulo ele faz uma viagem na arqueologia, né? Livro, a maioria ou todos os livros de Freud foi escrito através dos escritos dele? É uma pergunta. Como é? Repete, Fátima. Se a maioria dos livros de Freud foram escritos através dos escritos dele, Sim. né? Porque o que pode acontecer é que talvez as pessoas não tivessem muito entendimento do que ele estava pensando no momento e realmente faz essa confusão, não sei. E nós temos as traduções, e teve gente que anos depois, você vê que aqui e acolá saiu uma atualização do Freud, né? De livros sobre o Freud, saiu uma atualização. O camarada pegou um compêndio do Freud, ele resumiu, colocou para uma linguagem mais atual, uma linguagem mais dinâmica. Não é que ele tire o que o homem escreveu, não, vamos cortar aqui, não. Mas ele traz uma linguagem mais. Por exemplo, acredito que palavras como estas e significado que não tinha na época em alemão, dizia lá, e ele queria traduzir para o alemão. E tinha coisa também que eu soube que teve coisa que ele colocou como para ficar no livro, mesmo sem tradução alguma. Já teve texto do Freud que é escrito, quando ele cita uma palavra, em parênteses o autor coloca lá, o tradutor coloca. Não tem tradução, sem tradução. E aí tem o dicionário psicanalítico também, esse que você tem, que deve ter um bocado de palavra boa, né? Também, né? Tem. E tem aí, eu acho que o Fabiano colocou no grupo ele, que eu comprei ele por mais de R$ 200. Aqui ele, que ele parece assim, uma Bíblia que fica em cima da minha mesa, ó. Olha a grossura dele, ó. O Fabiano colocou ele em PDF aí no grupo. Seria bom depois você separar algumas palavras interessantes, que eu me amarro muito nisso. Tem coisa mesmo dele que eu não sei, assim, as questões de algumas palavras, que eu pensava que era utilizada e não era. Alguma palavra que você vê, alguma coisa assim, você passa para a gente alguma coisa. Eu digo assim, né, de algum capítulo, porque é importante. Porque, por exemplo, tem um PDF, ele botou lá, né? Ou quem tiver o livro físico, eu estou lendo um material, ou tem um estudo, alguma coisa, uma live, ou mesmo algum outro livro, e tem aquela palavra, eu vou lá no dicionário, é importante olhar isso Sim, daí. verdade. Eu E acho que aí são 21h30. É só se o Luiz e a Cláudia quiser fazer algum comentário, né? Mas eu acho que já está na hora de mofar. Bom, gente, o comentário que eu vou fazer é bem rápido, bem simples, acerca do totem tabu.
Apesar que eu li Totem Tabu tem bastante tempo, mas quando eu li, eu percebi, né, que ele girou em torno de evitar o incesto. Quase o livro inteiro gira em torno disso. E achei interessante também o Totem Tabu, que foi um livro que a maior parte da escrita dele, nesse livro, foi de estudos bibliográficos. Ele cita um monte de antropólogo, entendeu? No livro. E é isso aí. É isso mesmo que eu disse. Deve ser loucura. O camarada tem que estudar com uma bússola, tem que ler com uma bússola. Mas é bom. Ele deve ser um livro gostoso. Deve ser. Claudinha, alguma coisa? Cláudia, tá aí? Ela entrou 2 vezes, acho que tá com problema de internet. A internet hoje tá ruim, caiu no finalzinho, mas consegui entrar de novo. Que bom. Mas deu para você entender, né? Você já está acompanhando o livro, então você pode reler o capítulo e depois ver algumas coisas. Acredito que você vai gostar desse capítulo. Se você não leu. Aí, dúvidas, vai colocando lá, a gente pode ir colocando lá no grupo, e assim que o Wagner tiver algum momento, responde lá, ou então chama ele no privado, né, Wagner? Porque... E ela também tem, né, a Fátima, a Cláudia, é muito atenta à questão do curso dela também, né? Acredito que, eu não sei se já estudaram isso lá, ou se estão estudando, ou... em algum momento acaba se tocando, né? No curso de psicanálise acaba se tocando. É igual a obra do Freud, a gente está aqui e depois volta lá para o começo, depois volta para o meio. Meu Deus, é assim. No curso de psicologia tinha alguns amigos que desistiram de Freud por isso. Logo no início eles desistiram. Mas ia ficar impossível eles achar que ia estudar Freud e ia aprender da noite pro dia, do nada. Na cabeça deles. Verdade. Vamos terminar por aqui, então, né? Vamos. Tô vendo ali um pezinho lá na cama da Cláudia. Olha o pezinho ali. Então tá bom. É minha filha. Deitado, né? Então, gente, acho que tá todo mundo muito cansado, né? Agora. Gente, eu vou falar com vocês. Eu tô cansado todas as noites agora, não sei o que tá acontecendo, não. A idade, não, Luiz? Eu tenho que desligar também, porque eu tenho que atender uma pessoa agora. Meu Deus, a mulher tá me esperando. Pois vai. Pois então tá. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Luiz. Tchau, Claudinha. Um abraço, tchau. Com Deus. Um abraço. Obrigada.